essa mensagem, na verdade, é um alerta à igreja, porque nós temos ouvido nesses últimos dias tantas notícias sobre as previsões acerca de setembro. Tem tanta gente fazendo pânico na internet acerca de setembro, e ao olharmos para as previsões, na verdade a gente precisa, em primeiro lugar, distinguir o que é previsão e o que é profecia. A palavra de Deus, ela tem profecias que prevê o futuro. Profecias que prevê o futuro é uma coisa. A profecia, a palavra que saiu da boca de Deus, ela não volta para ele vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. E a palavra de Deus nos garante que, na verdade, nós temos que entender que Deus não deu data, muito pelo contrário. A palavra de Deus nos diz que dia e hora ninguém sabe. Então nós temos que distinguir o que é profético e o que é científico, o que é previsões científicas, o que são estudiosos, o que são estudos da NASA. Enfim, previsões, você pode colocar uma série de coisas. Você pode colocar isso sobre Nostradamus, você pode colocar sobre outras seitas, você pode colocar outras pessoas que previram diante de estudos que fizeram. Só que a previsão, ela é passiva de erro. Isso precisa ser deixado bem claro, o que é previsão e o que é profecia. Todas essas notícias de que o mundo vai acabar, de que está acabando o mundo, vai ser agora em setembro, que não passa de setembro, que um meteoro vai se chocar com a Terra e vai destruir todos os continentes, isso é tudo falso. Tudo falso, você não precisa nem se preocupar, porque é uma mentira do diabo para tentar colocar a palavra de Deus em descrédito. Por que a gente tem a certeza de que isso tudo é falso? Porque a palavra de Deus nos garante que antes dessa terra ser destruída, ainda existem 7 anos de tribulação, com metade dos 3 anos e meio vai ser rompido com o acordo, e aí vai vir a grande tribulação, e depois da grande tribulação vai vir o milênio. Milênios são 1000 anos. Então, pelo menos, se Jesus voltar hoje, agora, ainda tem 1007 anos essa terra. Então que a terra vai acabar, que o mundo vai acabar, isso é falso. Então nós temos que entender que a palavra de Deus é a verdade e Deus não vai mudar a sua palavra. Só que, por outro lado, o mês de setembro é um mês importante astronomicamente, principalmente para o povo judeu. Você queira ou não queira, Israel é o relógio do mundo, Jerusalém é o relógio do mundo, e o povo judeu é o povo escolhido de Deus. E todas as coisas convergem em setembro, em datas milenares, num único dia, num mesmo dia, que é o que a gente tem que estar atento. No mês de setembro é o mês aonde vai terminar o Shemitah, terminar o ano Shemitah, ano sabático, e esse ano Shemitah, o ano sabático, termina no dia 29 de Elul. 29 de Elul, a cada 7 anos, pelo ciclo de 7 anos, sempre está previsto uma quebra econômica mundial. Agora, isso não é profético. Eu não estou falando da parte de Deus, não estou falando pelo Espírito Santo, eu estou dizendo estudos. Estudos comprovam que de 7 em 7 anos acontece uma quebra econômica. O que, na verdade, pelo calendário, isso é uma previsão. Deixa bem claro que não é profecia. São estudos científicos, estudos econômicos pela situação econômica. E nós estamos vendo que a tendência econômica do mundo está para quebrar. Por quê? Porque houve aí a desaceleração da China, a China tirou investimento dos Estados Unidos, há um problema no Irã. Então, quando você olha China, Irã e Estados Unidos, é previsível uma quebra econômica mundial. Agora, essa quebra econômica mundial, ela sempre acontece no dia 29 de Elul. Em todos os anos que acontece a quebra, ela acontece sempre de 7 em 7 anos. Ou seja, esse ciclo tem se repetido de 7 em 7 anos. Nós não vamos tratar aqui nessa manhã se essa quebra é provocada ou se essa quebra é inesperada, mas essa quebra é prevista. E, na verdade, o que aconteceu? A primeira aconteceu logo depois da queda do World Trade Center, em dia 11 de setembro de 2001, passado aí dentro da primeira semana, dia 17 de setembro de 2001,
Foi a maior queda jamais vista na Bolsa de Valores de Nova York. Logo depois, então, do terrível acidente do World Trade Center, foi a maior queda que a Bolsa de Valores de Nova York já comprovou. Porém, passados 7 anos pelo calendário judaico, nós não estamos falando de 7 anos do nosso calendário, porque o calendário judaico tem 5 dias a menos do que o nosso calendário. Então, na verdade, o calendário judaico, dia 29 de Elul, passados 7 anos, caiu no dia 29 de 9 de 2008. E dia 29 de 9 de 2008, houve a queda da Bolsa de Wall Street, onde o índice de Dow Jones caiu 777 pontos. Foi exato 777 pontos. Foi a maior queda da Bolsa na história, aonde, na verdade, essas duas datas caíram no ano do Shemitah. E por incrível que pareça, as duas datas caíram exatamente no calendário judaico no dia 29 de Elul. Esse ano, o dia 29 de Elul, ele na verdade está marcado para ser 13 de setembro de 2015. Só que, mais ainda, junto com o dia 29 de Elul, vai acontecer o Shemitah, aonde na verdade o Shemitah de 2015, ele é o Shemitah de 7 anos de 7. Ou seja, o que a Bíblia traz na verdade acerca do ano do jubileu, o que a Bíblia traz para marcar, para começar o ano do jubileu. E o ano do jubileu é o ano de voltar para a terra, o ano do jubileu é para a reintegração de posse, o ano do jubileu tem muitas marcas proféticas bíblicas, só que além do dia 29 de Elul, dia 13 de setembro, ser também o ano do Shemitah e ser o ano do jubileu, está previsto ocorrer 10 eventos que nós temos que prestar atenção. Não estou falando que Jesus vai voltar, deixa isso bem claro. Não estou falando que vai acabar o mundo, que não vai. Eu estou dizendo que essas 10 eventos que estão para acontecer em setembro marcam um período profético, marcam um período onde começa uma contagem regressiva para a volta do Senhor Jesus Cristo. 10 eventos que nós temos que prestar atenção por sermos um povo profético. Estamos entrando num tempo profético, um ciclo profético do calendário divino. Porque também no dia 13 de setembro é Rosh Hashanah. Esse ano vai ter uma congruência das datas e vai cair exatamente no dia 13 de setembro. O que é 13 de setembro? O que é Rosh Hashanah? Além disso tudo que está para acontecer. Rosh Hashanah é o ano novo judaico. É o dia de celebração de um novo ano. Ou seja, nós já tivemos ministrações aqui sobre Rosh Hashanah. Tem o CD lá atrás, Ciclos de Deus. O Rosh Hashanah foi uma ministração fantástica, porque marca um novo tempo, um novo ciclo, e ainda mais esse que começa o ano de celebração do 50º ano, ou seja, do ano do jubileu. O ano do jubileu para o povo hebreu é muito importante. Só que exatamente no dia 13 de setembro acontece o Rosh Hashanah. Está marcado para 2 dias depois, dia 15 de setembro, a 70ª Assembleia Geral da ONU. 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas. E pasmem, essa assembleia que está marcada para o dia 15 do 9, está prevista uma proposta da França para reconhecer o Estado palestino islâmico em Israel. Há 70 anos atrás, pelo calendário hebreu, há 70 anos atrás, foi reconhecido Jerusalém, 1948, pelo calendário hebreu, não no nosso calendário. Nosso calendário é gregoriano. Há 70 anos atrás, em 1947 para 48, aonde houve o voto Minerva de Oswaldo Graça Aranha, houve então o reconhecimento do Estado de Israel. 70 anos depois, ao qual a profecia, Jesus diz, não passará essa geração. Essa geração que Israel voltou a ser Estado novamente. Eu falei sobre isso na terça-feira, sobre os 3 tipos de colheita. A importância de nós entendermos as 3 colheitas bíblicas. Então está prevista uma proposta da França para que Palestina seja reconhecida como Estado em Israel e um Estado islâmico. Está previsto pelo Conselho de Segurança e eles querem então estabelecer esse Estado palestínico em terras bíblicas em Israel. Só que olha só, do dia 20 a 26,
do dia 20 a 26, é considerada a Semana da Paz, a Semana Mundial da Paz pela Palestina e Israel. Semana Mundial da Paz pela Palestina e Israel. Dia 21 de setembro é o Dia Internacional para a Paz, promovido pela ONU. Agora, Jesus deixou um alerta: quando ouvires de guerra e rumores de guerra, não vos preocupeis, porque ainda não é o fim. Mas quando ouvires sobre tratado de paz, acautelai-vos que está próxima a vossa redenção. Eles estão estabelecendo uma semana de paz para tentar promover um acordo de paz. Qual é a ideia do acordo de paz? Conseguir uma autorização para poder reconstruir o templo. O templo tem que ser reconstruído no monte do templo, na esplanada do templo, onde hoje está a Mesquita de Omar. Para que seja estabelecido um acordo de paz, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, vai ter que ser construído exatamente ali na esplanada do templo. Agora, dia 21, então, está marcado como Dia Mundial da Paz, promovido pela ONU. De 20 a 26 de setembro desse ano 2015, está marcado a Semana Mundial pela Paz na Palestina e Israel. Paz pela Palestina e Israel. Também, no mês de setembro, no dia 23 de setembro, é o dia de Yom Kippur. O dia de Yom Kippur é o dia de expiação. É o dia da expiação da festa judaica. Agora, pasmem, a constelação, no dia 23 de setembro, a constelação de Virgem, pela primeira vez na história, vai estar revestida de sol. A constelação revestida de sol só é citado na Bíblia uma única vez, Apocalipse 12, aonde a Virgem estará revestida do sol. Há uma inferência que pode ser essa data. Porém, também no mês de setembro, dia 28 de setembro, vai ser a festa dos tabernáculos, ou seja, o Sukkot. Dia 28 de setembro é o início da festa dos tabernáculos, uma festa bíblica de muita importância que dura 7 dias. Agora pasme também, porque também no dia 28 de setembro é a última eclipse da tétrade lunar desse século. Desde que Jesus veio, só houveram 7 eclipses que foram tétrades. O que é tétrade? Já falei aqui, nós temos o CD lá atrás, das 4 luas de sangue. Foram 7 vezes, desde o ano 0 até 2015, só aconteceram 7 vezes. Essa é a última tétrade, a última eclipse lunar, a última lua de sangue. Ou seja, em setembro, na verdade, nós estamos caminhando para o início da celebração dos 70 anos de Israel, em que Israel voltou a ser Estado, de 1948 até 2018, para o nosso calendário. Para o calendário hebreu, que tem que tirar 5 dias de cada ano, cai no mês de setembro de 2015, exatamente no dia 28, que é a festa dos tabernáculos. Agora, também em setembro se cumpre 50 anos em que Jerusalém foi recuperada para o judeu. Porque em 1948, quando eles voltaram para Israel, eles tomaram o Estado de Israel, mas não tinham tomado a capital, não tinham tomado Jerusalém. Jerusalém foi tomada 20 anos depois, na Guerra dos 6 Dias. Quem estuda história sabe do que eu estou falando. A Guerra dos 6 Dias. Agora, 70 anos é uma geração aonde o próprio Senhor Jesus Cristo declarou: não passará esta geração. Ou seja, a partir de setembro de 2015, começa, na verdade, o ciclo profético de um novo tempo, e pode começar a 70ª semana de Daniel. Pode começar o cumprimento profético da 70ª semana de Daniel. E os 50 anos para o povo judeu reconquistar Jerusalém, a cidade do grande rei, 50 anos, é jubileu. Se você voltar para o Antigo Testamento, você vai ver tudo
tudo que eles tinham de direito no jubileu e tudo que era celebração no jubileu. Além de tudo, o jubileu é o ano do perdão, é o ano onde todas as dívidas eram perdoadas. Está entrando um período profético que nós precisamos estar atento. Agora, essa mensagem nos deixa encucados, nos deixa perplexos, principalmente porque muitos estudiosos estão crendo nas datas, porque Deus sempre foi exato, Deus sempre foi e cumpriu a advertência das suas datas, e nós temos que observar as advertências bíblicas acerca dos sinais da sua volta. Por exemplo, quando nós olhamos para Lucas capítulo 21, versículo 25 a 28, nos diz: e haverá sinais no sol. Diga comigo, sinais. Haverá sinais no sol, sinais na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Perplexidade do bramido do mar e das ondas, entende-se hoje que é justamente os tsunamis. Haverá angústia das nações em perplexidade pelos tsunamis. Os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Mas olha só o que o texto diz: então verão vir o Filho do Homem na nuvem com poder e grande glória. Olha, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aquele grande dia está se aproximando. Agora, o que eu quero chamar a atenção de você nessa manhã é justamente como começa o versículo: haverá sinais no sol. Sinais no sol, na lua e nas estrelas. Jesus está falando acerca da sua vinda. Jesus está falando da promessa que ele vai vir para buscar um povo lavado, comprado e remido, um povo santo, um povo que ora, que clama, que jejua, que adora e que o cultua. Jesus está dizendo que isso, para que isso aconteça, você tem que observar os sinais no sol e na lua, você tem que observar os sinais nas estrelas, você tem que observar que pela perplexidade do bramido do mar, dos tsunamis, o que está acontecendo nas nações. Há 2000 anos atrás, Jesus já citava acerca dos bramidos do mar. Há poucos anos atrás, ninguém conhecia tsunami, mas Jesus já sabia. Nada pega Deus de surpresa, meu amado. Hoje é comum falar-se sobre tsunami, que tem deixado o mundo todo perplexo pela força do mar, pelo bramido do mar, os sinais da sua vinda. As nações todas estão assustadas com o tsunami, porque não dá para conter, e está previsto um tsunami, agora não é profético, agora é científico, está previsto um tsunami para setembro. Os estudiosos já estão falando acerca desse tsunami. Agora, observa que sinal no original em hebraico significa sinal, prodígio, portento, uma ocorrência incomum que transcende o curso normal da natureza. Os sinais, na verdade, prognosticam eventos notáveis prestes a acontecer. Só que o texto fala de sinais no sol e na lua, e ainda fala em Gênesis 1,14. Não precisa abrir, a gente já vai ler daqui a pouco. Em Gênesis 1,14, que o sol, a lua e as estrelas o Senhor colocou por sinais. Só que a palavra sinal no original em hebraico é ot. A palavra original em hebraico, ot, na verdade ela significa sinal, prodígio, presságio, advertência. O sinal não significa que vai acabar o mundo ou que Jesus vai voltar em setembro. O sinal significa: Jesus está dando um alerta, Jesus está dando uma advertência, um símbolo ou prova de que a sua palavra é a verdade. Sinal no hebraico, ot, ele tem uma importância muito grande. Sinal, lembrança, presságio.
Mas isso vos será por sinais e estações. Estações no original significa moed. Moed é tempo determinado. Foi marcado uma reunião, um período sagrado, uma festa estabelecida, um período determinado. Literalmente, essa palavra moed significa uma convocação de Deus para o seu povo, uma convocação de Deus para as festas judaicas. O povo judeu, ele tem 7 festas que foram estabelecidas por Deus ao longo da Torá, da lei, 7 festas que foram determinadas por estatuto perpétuo, 7 festas aonde são estações, tempo determinado, reunião, período sagrado, uma festa estabelecida, um período determinado. Em outras palavras, Deus está dizendo que ele criou o sol, a lua e as estrelas para ser um sinal para nós, para que nós venhamos a ter ao sol, a lua e as estrelas. Em primeiro lugar, para ser um presságio, um sinal e uma advertência. Em segundo lugar, a tradução que nós temos na nossa Bíblia traz como estações, mas o original nos aponta para um encontro num tempo determinado por Deus. Ou seja, Deus já marcou na agenda. Ninguém programou que caísse tudo no dia 29 de Elul em 2001, em 2008, ou em todos os contextos da história da igreja. Mas Deus já tinha determinado. Deus é aquele que anuncia o fim antes do começo de todas as coisas. Agora nós vamos observar aqui uma coisa no original da língua hebraica. É interessantíssimo nós observarmos. Na língua hebraica, irmãos, a língua hebraica, ela é uma língua pictórica. O que é uma língua pictórica? Ela é uma língua que, além de ter a fala e a leitura, o grafo, ela também se comunica através da imagem. Por exemplo, quando eu falo H2O, todo mundo sabe que H2O é? Eu não falei água. Eu falei H2O. Só que só de falar H2O você sabe que é água. Você olha para H2O, você sabe que é água. Só que além de você saber que H2O é água, também fala esse termo H2O, fala que são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Além de saber que é água, existe também a fórmula. É assim também no original da língua hebraica. Quando nós entendemos que tem um significado pictórico, e quando nós olhamos a palavra sinal, ot, que na verdade é a junção de 3 caracteres hebraicos, aí nós vamos entender pela tradução pictórica. Tradução pictórica tem que ser levada no período que ela foi escrita. A primeira letra ali é Aleph. A primeira letra, Aleph. Agora, a letra Aleph, no hebraico antigo, era considerado a cabeça do touro. Na cultura agrícola, a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebreu, era considerado pela cultura agrícola o animal mais forte. A letra Aleph, quando foi passado para a cultura agrícola, foi considerado o animal mais forte. Ou seja, o Aleph foi considerado algo poderoso. Só que quando se diz acerca de ser humano, quando se diz acerca de pessoa, aí é Aluf. Não Aleph, mas Aluf. E Aluf, que é o chefe da tribo, significava o homem poderoso. Ou seja, a primeira letra ali do sinal, Aleph, você sabe que o hebraico lê de trás para frente, então por isso que é a primeira, de trás para frente, Aleph, a primeira letra ali, na verdade representa o homem poderoso. Só que você olhando lá para Uf, tem Aleph, tem Tal e tem Val, mais 2 letras do alfabeto hebraico. A segunda letra ali, na verdade, é o Vav, e o Vav, na verdade, ele parece um prego. Veja que o caractere do Vav, ele parece um prego. De fato, no hebraico antigo, ela representava um prego. Mas a terceira letra, o Tav, que é essa, parece o nosso R, né? A terceira letra, o Tav, na verdade significa que o homem forte foi pregado na cruz. Quando nós olhamos para o caractere Ut, sinal, no original, se for pela tradução pictórica, significa
o homem forte foi pregado na cruz. O touro, a cruz, através do sinal pictórico. Então, na verdade, quando nós olhamos para a palavra sinal, é a mesma coisa que eu falar H2O, significa água. Ot, em hebraico, também significa o homem forte foi pregado na cruz. Deus é aquele que fala o fim antes do começo de todas as coisas. Porque sinal aponta para a vida de Jesus, para a vinda de Jesus, para a morte e ressurreição de Jesus. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós vamos ver que a vinda de Jesus perfeitamente cumpriu 4 das 7 festas do calendário hebraico. Existe no povo judeu 7 festas. 4 foram cumpridas na primeira vinda e as 3 últimas festas vão ser cumpridas na volta. Nós temos que entender Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam esses luminares para sinais. Sejam os luminares, o sol, a lua e as estrelas, para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14, Deus já falava: eu vou mostrar um sinal, eu vou deixar um sinal. O sol, a lua e a estrela está ligado à vinda do meu filho. O sol, a lua e a estrela estão ligados às festas judaicas. O sol, a lua e a estrela, o tétrade de eclipse solar e eclipse lunar cair em cima da festa do tabernáculo, cair em cima da festa de Páscoa, é para ficarmos atentos. Porque Deus está dizendo que Ele marcou um encontro com o seu povo. Que tipo de sinal nós vamos ter para a volta de Jesus? Agora, quando vier o anúncio da vinda, será através da eclipse solar e através da eclipse lunar. Quando a sombra da terra impede a luz do sol, incida sobre a lua, isso é uma eclipse lunar total. Agora observa o que o profeta fala em Joel capítulo 2, versículo 31. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, eclipse solar, e a lua em sangue, eclipse lunar, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando fala que o sol vai se converter em trevas, é uma eclipse solar. Quando se fala que a lua se converterá em sangue, é uma eclipse lunar. Eu falei isso no estudo das 4 luas sangrentas e volto a repetir. Eclipse sempre houve, mas quando há uma tétrade, quando se repete 4 vezes e as 4 vezes caem em cima de uma festa, é para você ficar atento. Uma festa judaica. Tanto é que no inglês, eclipse lunar se chama lua de sangue. A própria NASA intitulou esse nome lua de sangue. O profeta Joel está dizendo que antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Agora olha só o que Marcos registra no capítulo 3, versículo 24 a 26. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Agora o profeta, o apóstolo João, que se torna profeta ao escrever Apocalipse capítulo 6, versículo 12, ele coloca: e havendo aberto o sexto selho, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, terremoto. O sol se tornou negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue.
a lua toda como sangue, é porque o sol está atrás dela. Eclipse solar e eclipse lunar tem a ver com a vinda de Jesus. Agora pasmem, os cálculos da NASA afirmam que essa última tetra de eclipse que vai acontecer agora em setembro é a última desse século. A próxima só está prevista para mais de 120 anos para frente. Então essa é para nós estarmos atentos. Há muitas outras descrições que falam da vinda de Jesus sobre esse fenômeno da eclipse. Na verdade, a Bíblia cita 9 versículos, a mesma profecia literalmente envolvendo eclipse solar e eclipse lunar. Isaías capítulo 13, versículo 9 e 10, Isaías capítulo 24, versículo 23, Joel capítulo 2, versículo 30 e 31, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 20 a 21, Mateus capítulo 24, de 29 a 31, Marcos capítulo 13, de 24 a 26 e Lucas capítulo 21, de 25 a 27. Só que eu quero te levar nessa manhã a pensar sobre essa tétrade lunar, ou seja, o sinal ou presságio que o sol daria tem a ver com as 7 festas bíblicas. As 7 festas, vamos relembrar das festas. A primeira festa do povo judeu é a festa de Páscoa. É a festa de Páscoa que começa o calendário religioso, não o calendário civil, o calendário religioso. Por quê? Foi na Páscoa que eles saíram do Egito, foi na Páscoa que o Senhor abriu o Mar Vermelho, foi na Páscoa que eles viveram o milagre de sair das mãos de Faraó. Foi a Páscoa que mostrou, na verdade, o poder de Deus de tirar uma nação de dentro do Egito, representando o arrebatamento da igreja. Agora, a segunda festa é a festa de Pães Asmos. A festa de Pães Asmos nós não temos muito comemorado, porque na verdade ela acontece quase que junto da Páscoa. Ou seja, eles não podiam ter fermento dentro das casas, as mulheres tinham que limpar todas as casas. A terceira festa é a festa das primícias, quando o povo judeu traz a colheita da cevada e oferece a Deus. Falamos na terça-feira, colheita da cevada é arrebatamento da igreja. Mas a quarta festa é a festa de Pentecostes, ou a festa das semanas, que é 7 semanas de 7 dias mais 1, 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. 50 Pentecostes. A quinta festa é a festa de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é, na verdade, a festa das trombetas, ou seja, a festa do ano novo, a celebração da cabeça do ano. Agora não mais o ano religioso, agora o ano civil. E esse ano civil acontece sempre em setembro, aonde tem o Yom Teruah. Yom Teruah é o dia de tocar a trombeta. E a palavra do Senhor fala para nós estarmos atentos ao último toque da... Além da festa de Rosh Hashanah, existe a festa de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, que é um feriado sagrado, é o feriado mais santo do povo judeu, aonde é o dia da expiação e o dia do perdão. E a sétima e última festa é a festa dos tabernáculos. Meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso. Jesus, na sua vinda à terra em carne e sangue, ele cumpriu exatamente, perfeitamente 4 festas. Todos sabem que Jesus morreu na festa da Páscoa. Ele morreu exatamente às 3 da tarde. 3 horas da tarde era o horário do sacerdote sacrificar o cordeiro dentro do templo. A exatidão precisa de Deus. Enquanto o sacerdote estava dentro do templo sacrificando o cordeiro para a Páscoa, Jesus estava na cruz do Calvário com o último fôlego de vida nessa terra, dizendo: está consumadamente consumado, está feito, está completo, está realizado. O sangue vertido na cruz do Calvário, ele morre exatamente na festa de Páscoa, no horário que era previsto, 15 horas. A segunda festa, a festa de Pães Asmos, uma semana que antecede a Páscoa,
A mãe, junto com seus filhos, tem que limpar toda a casa, limpar todos os móveis para tirar todo o fermento. Por quê? Não pode ter nenhum fermento na casa, não pode ter nenhum grão de fermento. O pão tem que ser sem fermento. A mulher e as crianças limpam tudo dentro da casa para tirar todo o fermento e fazer o pão sem fermento. O pão sem fermento é o matzo. O pai de família, no dia dos pães asmos, ele pega o pão sem fermento, ele quebra ao meio o pão sem fermento, ele enrola num linho branco e ele esconde em algum lugar da casa o pão dentro de um linho branco. E os filhos desse patriarca correm para dentro da casa procurando esse pão. Por quê? O conceito deles é: aquele que achar o pão vai ser muito abençoado. Toda criançada olha para aquela casa procurando com anseio o pão escondido. E quem acha, toma o pão, agita o pão e grita: eu achei, eu achei, eu achei. Então ele vai receber uma bênção especial do pai. E a família toda quebra um pedaço desse pão e come esse pão. Quando Jesus olha para o seu povo, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o pão sem fermento. Simboliza, meu amado, exatamente que Jesus ficou escondido na terra, e quem o achar vai ser abençoado. Quem o achar vai receber uma bênção toda poderosa, porque vai ser a salvação eterna. Quem encontrar esse pão, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O pão vivo que desceu dos céus foi revelado a você, e você tem que receber deste pão. Jesus foi sepultado no dia do pães asmos, na festa do matzo, porque ele era o pão escondido. Quem o achar vai ser abençoado. Cumpriu exatamente a segunda festa, mas a terceira festa judaica, a festa das primícias, ela era no terceiro dia depois da Páscoa. A festa das primícias é a primeira colheita. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo a festa das primícias. Por isso que o apóstolo Paulo diz: Jesus é a primícia dos que dormem. Ele morreu na Páscoa, foi enterrado no dia de pães asmos, o pão foi escondido, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, no dia de primícias. A morte não pôde detê-lo, porque nele não havia culpa, nele não havia pecado. Por isso que Paulo fala: ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia da ressurreição. Ele é a primícia que haveria de vir. Morreu e ressuscitou primeiro, mostrando um sinal profético que aquele que estiver firmado nele também vai ressuscitar quando a trombeta soar. Todos sabem que quando Jesus morreu às 3 da tarde, houve uma eclipse solar. O sol se escureceu. Deus falou que o sol e a lua e as estrelas seria por sinal. Se o sol será sinal, a terra gira em torno do sol. Então, na verdade, irmãos, a gravidade do sol é que determina a duração do nosso ano. A gravidade do sol é que determinam as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Deus está dizendo: por causa do sol, vocês vão ter que ter algumas festas específicas, porque essas festas eu estou convocando meu povo à santidade, à comunhão, a relacionamento. Essas festas nada mais são do que ensaios para a vinda de Jesus, ensaios para a vinda de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Jesus morreu exatamente na festa da Páscoa, exatamente na hora que o cordeiro tinha que ser sacrificado, às 3 da tarde. Jesus foi sepultado exatamente na festa dos pães asmos e ressuscitou exatamente na festa de primícias. E aí então ele diz: agora
ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Exatamente do dia da Páscoa, você conta 50 dias, e aí acontece a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes foi vista por eles, língua repartida como de fogo, e o poder de Deus invadiu a casa, a glória de Deus veio sobre eles. Jesus cumpriu exatamente as 4 primeiras festas que a palavra de Deus nos ensina, que foi um ensaio, foi um sinal daquilo que haveria de vir. O Antigo Testamento é sombra do que vai acontecer no Novo Testamento. Se Jesus cumpriu na íntegra o dia exato das 4 festas, será que as outras 3 também não serão cumpridas? A terra gira em torno do sol, e a gravidade do sol é que determina a duração do nosso ano. A posição do sol é que determina as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. O sol tem essa finalidade, mas Deus está dizendo, por causa do sinal que eu vou dar no sol, na lua e nas estrelas, vocês vão ter que ter algumas festas específicas que são ensaios para a vinda do meu filho, que são santas convocações. Por isso que nós celebramos todos os anos a Páscoa, porque a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou nas primícias, e o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Nós temos as ministrações lá, ciclos de Deus, Rosh Hashanah, Páscoa e Pentecostes. Estas são as festas da primavera. Aí na sequência vem o verão. No verão em Israel não tem nenhuma das festas. Depois então vem as festas de outono. E as festas de outono, primeiro, é a festa da trombeta, porque a palavra de Deus nos diz que a trombeta soará. Festa de trombetas, volta de Jesus. Festa de Yom Kippur, o dia da expiação, é o dia do juízo. E a terceira e última, festa dos tabernáculos, que é o reinado do milênio. Trombetas fala do quê? Jesus vai cumprir exatamente com precisão cirúrgica que ele cumpriu todas as outras 4 festas. Nós vamos contar o que o povo judeu espera dessas festas. A festa da trombeta é a única que começa com lua nova. Todas as outras são lua cheia. Agora, quem determinava o dia, o momento, a hora da festa das trombetas era o sacerdote. Por isso que Jesus diz que dia e hora ninguém sabe. Por quê? O sacerdote tinha que ficar olhando para o céu para ver a hora que aparecia a primeira fresta da lua nova. Ele já podia anunciar: começou a festa. Quando a lua fica totalmente escura e começa a aparecer um pequeno frisozinho, essa é a lua nova, anunciava a festa da trombeta. Então o sacerdote tinha que ficar esperando o sinal no céu. Desde o início foi determinado que a festa da lua nova duraria 2 dias. Quando perguntaram para Jesus, ele diz: ninguém sabe o dia e nem a hora, porque são 2 dias, pode ser uma ou na outra. Para o povo judeu, o que significa a festa da trombeta? É na verdade o dia de soar a trombeta. E nessa festa da trombeta, nesse dia de soar a trombeta, eles pegavam o shofar e tocavam o shofar 100 vezes. Na sequência, 100 vezes durante o dia. Durante esses 2 dias. Por que eram 2 dias? Se o primeiro dia tivesse nublado, eles não perderiam a festa da trombeta no segundo dia. Só que a Bíblia diz que no soar da última trombeta, se tem que tocar a trombeta 100 vezes na sequência, 100 vezes dar o toque da trombeta, Paulo vai registrar em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Uma fração de segundos,
num piscar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Agora, você já tem ideia do que pode acontecer numa festa de trombetas? No Rosh Hashanah, a festa de trombetas, profeticamente, é o arrebatamento da igreja. Jesus cumpriu as 4 primeiras no dia exato, com exatidão precisa, ao som da última trombeta, porque eles tocavam 100 toques da trombeta, e no último toque, a festa era então anunciada, ao toque da última trombeta. Nós podemos dizer que a partir de setembro, é como se profeticamente a trombeta começasse a soar. Fique atento aos sinais, fique firme com o Senhor, fique firmado na rocha, se santifique, jejue, ore, clame ao Senhor, porque está chegando aquele grande dia. Os judeus dizem, os próprios judeus que não creem no Novo Testamento, eles dizem que é o dia em que os mortos vão ressuscitar, que numa festa de primícia, eles sabem que os mortos vão ressuscitar. Mesmo não crendo que Jesus é o Messias, eles sabem que os mortos vão ressuscitar no dia da trombeta, que também é chamado de Yom Teruah. Yom Teruah é o dia de tocar a trombeta. Nessa festa das trombetas, é o dia em que as portas dos céus, os portais celestes, estão abertos para o justo, porque essa festa tem a ver com a vinda de Jesus sobre as nuvens, com poder e grande glória, e é o dia em que os portais vão estar abertos para a igreja. Só que antes de Jesus vir, ele afirma que ele vai deixar sinais nos céus, no sol, na lua e nas estrelas, e esses sinais são eclipse solar e eclipse lunar. Na verdade, irmãos, esse é o último sinal que faltava para a contagem regressiva da vinda de Jesus. Jesus quer que você esteja preparado, a despeito de saber qual é o dia, porque a hora que a trombeta soar, você tem que estar pronto, tem que estar preparado para subir nas nuvens em glória. Já estamos indo para o final, e agora eu vou falar sobre as 4 luas. Esse é um fenômeno muito raro, chamado de tetradilunar. 4 luas que caem em 4 festas judaicas na sequência. Já preguei aqui sobre detalhes disso e tem o CD lá atrás, você pode estar adquirindo para ouvir novamente. Os eclipses são eventos relativamente comuns. É normal acontecer eclipse solar, eclipse lunar. Mas o eclipse cair nas festas judaicas 4 na sequência, desde o ano 0 até hoje, só aconteceram 7 vezes. Desde o nascimento de Jesus até agora, 7. Número perfeito, completo, todo de Deus. Até o ano 2015, aonde é a 7ª e última vez desse século. 4 eclipses lunares seguidos em um ano e o outro, dentro das festas. 3 desses 7 nos interessam muito, porque 3 aconteceram coisas tremendas. Gênesis capítulo 1:14 nos diz que o sol, a lua e as estrelas seriam um presságio. Agora vamos observar aqui. O primeiro deles aconteceu em 1493 e 1494. A Páscoa de 1493, a Páscoa de 1493, o Tabernáculo de 1493, a Páscoa de 1994 e os Tabernáculos de 1494. Essa tetradilunar, as 4 luas de sangue, marcaram a expulsão dos judeus da Espanha. Exatamente no dia, nem um dia mais e nem um dia menos, ou seja, um ano antes, 1492, houve a grande expulsão dos judeus da Espanha. Muitos fugiram, voltaram para Israel, outros tiveram que se converter e mudar o seu nome para não serem mortos. E aí, quando mudaram os nomes, colocaram nomes de árvores, de frutos, e na verdade o primeiro apontou para a saída do povo de Israel da Espanha, a expulsão da Espanha. As tétrades aconteceram exatamente no dia da festa. A segunda que nos chama a atenção foi em 1949 e 1950. Páscoa de 49, Tabernáculos de 49. Páscoa de 1950 e Tabernáculos de 1950.
as 4 luas de sangue, as 4 luas sangrentas, que em 1949 era o ano do retorno do povo judeu para Israel. 1948 houve então a votação para que voltasse a ser Estado. Em 1949 eles começam a voltar, porque agora eles têm Estado. Só pode ter jubileu se eles estão em Jerusalém. Se eles não estão em Jerusalém, não tem jubileu. Só pode contar a geração se eles estão em Jerusalém. Então, na verdade, 1948 para cá, que depois vem as 4 luas, é que nós contamos 70 anos de uma geração e os 50 anos de um jubileu. 1949 aconteceu o retorno para Israel. Depois dessa, 1967, 1968. A Páscoa de 67, os tabernáculos de 67, Páscoa de 68, tabernáculos de 68, mais uma tétrade de lua sangrenta, exatamente no dia das festas. Para quem estuda história, sabe que em 1967 foi a tomada de Jerusalém. Espera aí. 48, 49 foi a tomada de Israel, mas a capital não era deles. Em 67 foi a Guerra dos 6 Dias, e a Guerra dos 6 Dias foi a tomada do povo judeu acerca da capital de Jerusalém, a cidade do grande rei, exatamente no dia das festas. A Bíblia nos diz que vão haver sinais nos céus, no sol, na lua e nas estrelas. A próxima e última tétrade começou em 2014 e termina agora em setembro de 2015, Páscoa Tabernáculo, Páscoa Tabernáculo. Só que além disso, está comemorando o ano 5.775 no calendário hebraico. A Páscoa, dia 15 de abril de 2014, foi a primeira eclipse lunar. A festa de trombetas aconteceu dia 25 de 9 de 2014. Tabernáculos, dia 8 de outubro de 2014, a segunda eclipse lunar. Aí veio o início do ano civil, que houve aí um fenômeno, no meio das 4 luas sangrentas, uma eclipse solar, exatamente no dia do início do ano civil, 20 de março de 2015. E aí vem a Páscoa de 2015, 4 de abril de 2015, a festa de trombetas, dia 13 do 9, vai ter uma eclipse parcial, e no dia 28 do 9, a última eclipse lunar. Antes disso, dia 23, que é o dia que está tudo aquilo previsto que eu falei no começo dessa mensagem. É o dia de Yom Kippur, é o dia do perdão, é o dia marcado aí por Deus no ano do Shemitah, no ano do jubileu, o ano do perdão, o ano de reintegrar a terra e voltar à terra. A festa de trombetas vai acontecer esse ano, uma eclipse parcial. Isso também é profético. E agora, para terminar, nós temos aí então Páscoa 14 e 15, lua de sangue. Aí vem uma lua nova, festa de trombetas. 8 de outubro, lua de sangue. Eclipse solar, começou o ano. E aí vem a lua de sangue, 3 a 5 de abril, Páscoa. Eclipse solar parcial, 13 de setembro. Lua nova, festa das trombetas. E a lua de sangue, encerrando então essa tétrade lunar, essa tétrade que haveria de vir. Agora, isso tudo caindo dentro do ano do jubileu judaico, que é o ano sabático, 7 ciclos de 7 anos, 49, dando início ao ano do perdão, ao ano do povo voltar para a terra. No ano do jubileu, todas as terras, se o judeu administrou errado, se ele perdeu e trabalhou e perdeu a terra, no ano do jubileu, ele tinha como essa terra voltar para as mãos dele. Na verdade, essa foi a primeira reforma agrária que realmente funcionou e existiu no mundo. Quando você comprava uma terra, você tinha que saber que era direito do proprietário, no ano do jubileu, voltar para as mãos dele. Então você tinha que calcular quantos anos faltava para ver se compensava comprar aquela terra ou não. Não há jubileu sem o judeu estar na pátria. Não há jubileu sem o judeu estar em Israel e em Jerusalém.
Jerusalém voltou para a mão do povo judeu em 1967. Jerusalém, na Guerra dos 6 Dias. Não existe jubileu sem Jerusalém estar nas mãos do povo judeu. Agora, contando 50 anos no calendário judaico, porque no calendário gregoriano que a gente segue, daria 2017. No calendário judaico, dá agora, esse ano de 2015, exatamente no mesmo dia. Em 1948, o Estado voltou para a posse dos judeus e Israel voltou a ser nação. Só que a cidade de Jerusalém foi em 1967. Então, isso cai junto. O ano do jubileu e se cumpre uma geração. O jubileu é para ser celebrado exatamente no dia de Yom Kippur, no dia do perdão, sempre, porque jubileu representa o perdão de Deus para com a humanidade. O Senhor perdoou toda a humanidade. Este ano, 23/9, 23 de setembro, agende esse dia, observe esse dia, porque saiba que vai haver uma alteração no reino espiritual e começa um novo tempo para a igreja, um novo tempo para a sua vida, um novo tempo profético que começa a contagem regressiva para a vinda do Messias. No dia do jubileu, o dia de Yom Kippur, a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vem no toque da última trombeta para arrebatar a igreja. Quando ele vier para reinar no milênio, aí ele vai pisar no Monte das Oliveiras e virá o ano do jubileu para estabelecer o ano do jubileu, o ano da restituição. Se você considerar exatamente o dia em que Jerusalém voltou para a mão do povo judeu e contar 50 anos, então na verdade, pela contagem de 360 dias do ano, cai exatamente dia 23 de setembro de 2015. Meu irmão, ninguém combinou isso, ninguém tinha calculado isso. Isso é a matemática de Deus. Eles foram atacados, eles não tinham como contar e como prever, mas Deus não é pego de surpresa. Deus é aquele que anuncia o fim antes do começo de todas as coisas. Agora, o 50º ano, dar no mesmo dia, é um sinal profético. 49 anos, vai dar exatamente na eclipse do sol, na eclipse da lua, e vai cair exatamente a contagem do início do 50º ano, exatamente no dia de Yom Kippur, juntamente com o jubileu, juntamente com uma geração. É claro que precisamos ficar pensativos e precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Desde que Israel foi expulso para as nações, no ano 70, não houve mais sacrifício, porque o templo foi destruído. E a partir do momento em que eles voltam para a terra, esse é o primeiro jubileu deles na terra, desde o ano 70 depois de Cristo. Se encaixar exatamente no dia do jubileu, dia de Yom Kippur, e coincidir com a tétrade de lua sangrenta, eclipse solar, eclipse lunar, nós temos que estar atentos, porque as portas dos céus estão abertas. Todos os sinais que eram necessários para a volta de Jesus já se cumpriram. E o principal era a volta do povo de Israel para a sua terra, para a tomada de Jerusalém. O profeta Ezequiel, não dá tempo de a gente ler os textos, falou sobre isso 2.500 anos atrás, aonde Deus disse: depois que eu remir o meu povo e trouxer o meu povo de volta para a minha terra, nunca mais o meu povo sairá da sua terra, nunca mais o meu povo sairá da sua pátria. Isaías diz que o povo iria voltar para a terra voando sobre o ombro dos filisteus. Se você pegar o mapa de Israel, você vai observar que próximo ao aeroporto de Tel Aviv é como um ombro. É o ombro onde eles colocaram exatamente o aeroporto de Tel Aviv. Como que o profeta Isaías sabia que eles iriam vir voando sobre o ombro dos filisteus? Ou seja, é exatamente um local litorâneo, aonde passava, para onde ficavam os filisteus, aonde os filisteus moravam. Meu irmão, a profecia de Isaías, há 700 anos antes de Cristo, está se cumprindo, porque os judeus estão voltando todos pelo aeroporto de
de Tel Aviv, para se cumprir a palavra de Deus. Nem uma vírgula e nem um tio passará desta palavra. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Eterno não passará. Deus não se atrasa e Deus não se antecipa. Deus nunca está atrasado, Ele tem o momento certo. Deus está nos avisando desde Gênesis capítulo 1. Nós temos que olhar para os céus e ver os sinais, ver o presságio do sol, da lua, das estrelas, a vinda do seu Filho com poder e grande glória. Quantos que estão pensando que Jesus não vai mais voltar? A Bíblia deixa bem claro que Ele virá ao som da trombeta. Ele vem depois do sinal do sol, depois do sinal da lua. Ele vem quando a lua se tornar escura e quando a lua se tornar como sangue e o sol se escurecer em trevas. Estamos vivendo o tempo em que a Bíblia diz que, na verdade, nos dias que Ele voltasse, seria como os dias de Noé. Estamos nos dias, meu amado, aonde o pecado tem se alastrado e a iniquidade tem sido legalizada. E por isso, o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Ah, meu amado, nos dias de Noé, ninguém estava preocupado com o dilúvio, como está acontecendo hoje. É hora de despertarmos do sono. É hora de nós sermos as virgens prudentes. É hora de nós orarmos, jejuarmos, santificarmos, porque o Senhor vem vindo sobre as nuvens e Ele virá como um ladrão na noite e vai pegar muitos de surpresa. Até isso tem um propósito. Saiba de uma coisa: quando Jesus disse que ninguém sabia o dia e a hora, quando perguntaram quando será o retorno, Ele disse: dia e hora ninguém sabe. O casamento judeu, ele tinha um protocolo. Existiam algumas frases que eles usavam. Os escritos rabínicos, eles afirmam que quando alguém perguntava para o noivo: quando vai ser o dia do seu casamento? O noivo dizia: eu não sei quando vai ser. Meu pai é que sabe. Por quê? Porque havia todo um protocolo. O rapaz judeu, o moço judeu, quando ele ia fazer o noivado, e ele celebrava com o pai da noiva um acordo, e então o pai da noiva aceitava o dote, e aí o moço, o rapaz, pedia a mão da moça em casamento. Só que o homem judeu tinha que voltar para a casa dos seus pais, tinha que construir uma casa para que eles morassem, para depois poder ir e pegar a noiva. Só que quem atestava que a casa estava pronta e que já estava tudo pronto para o casamento era o pai dele. Então ele só poderia pegar para a noiva quando o pai dele dissesse: está tudo pronto, agora você pode pegar a noiva. Por isso que Jesus disse que dia e hora ninguém sabe, só o meu pai que está nos céus é que sabe. O dia do casamento, quem sabia então era o pai do noivo, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno. Agora, ainda na cultura judaica, quando o rapaz voltava para pegar a noiva para se casar, ele tinha uma lua de mel de 7 dias. Quando ele vinha e voltava, ele apresentava a noiva para todo mundo depois dos 7 dias da lua de mel. Ou seja, quando Jesus vier, que é o dia do casamento da igreja com o noivo, na terra vai ter 7 anos de tribulação. Mas nos céus, nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, na semana de lua de mel, 7 anos das bodas, para depois voltar com o Messias, para reinar durante o milênio. Então, quando Jesus vier, Ele vai levar a sua noiva para uma semana de lua de mel, e na terra vai ser uma semana de tribulação, 7 anos. Quando Ele vier, Ele virá para estabelecer o ano do jubileu.
Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós precisamos estar atentos a tudo isso que está acontecendo, porque a Bíblia fala para nós observarmos os sinais da sua vinda. A Bíblia fala das virgens prudentes e das virgens imprudentes. Tem muita gente que não crê que Jesus vai voltar e não crê que está chegando o dia, e quando ele vier, vão ser pegos de surpresa. Nós não podemos ser pegos de surpresa, porque esperamos a sua vinda. Nós temos que nos preparar. Deus vai cumprir com exatidão o cronograma que ele já estabeleceu. Não sabemos o dia e nem a hora, mas uma coisa nós podemos pensar: vai ser ao toque da última trombeta, na festa das trombetas, e nós temos que estar atentos ao que vai acontecer. O último slide aqui fala exatamente isso daí. Deus estabeleceu exatamente 7 festas para serem comemoradas anualmente por Israel. 3 no primeiro mês: Páscoa, pães asmos, primícias. E 3 no 7º mês: trombetas, dia da expiação e tabernáculos. E no meio delas, Pentecostes. Páscoa, morte de Jesus; pães asmos, pureza de Cristo; sepultamento; primícias, o primeiro a ressuscitar dos mortos. 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes, a era da igreja, a colheita das almas. Trombetas, vai ser o arrebatamento, expiação, Yom Kippur, o arrependimento do judeu, e tabernáculos, o início do milênio. Agora, no período que antecede as trombetas, vai até o dia de Yom Kippur. E o judeu tem um período que ele chama de 21 dias de arrependimento antes do Rosh Hashanah. 21 dias de arrependimento antes do Ano Novo. Tem um sábado, um Shabá especial, que cai dentro desse período dos 21 dias que ele se santifica, que se chama Shabá Shuvá. Shabá Shuvá significa o sábado da volta. Quando Jesus vem, pode ser exatamente no sábado da volta. Não temos como saber que ano será, mas o fato é, ele está às portas. Você está preparado? Busque a Deus agora como nunca. Estamos vivendo os dias em que as Escrituras estão mostrando para nós que está perto o dia da sua vinda. Isso não é para assustar, para alarmar ninguém, muito pelo contrário. A palavra de Deus nos ensina: consolai-vos uns aos outros por essa palavra. Toda a vossa obra, todo o vosso esforço, toda a vossa luta, toda a vossa prova tem uma recompensa. E essa recompensa está chegando. O Senhor está te chamando para perto dele. Você que quer santificar a sua vida, você que quer uma comunhão maior, você que quer dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vai se colocando em pé no seu lugar, vai dizendo: eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim o seu querer, faz de mim a sua vontade. Cumpra em mim a sua vontade, assim na terra como é nos céus. Santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Altíssimo e soberano Deus de amor, graça, bondade, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, ó Pai. Prepara-nos, ó Pai, para este grande dia. Prepara-nos, ó Pai, para encontrarmos com teu Filho. Ah, Deus de poder e de graça, nós te agradecemos pela tua palavra que nos guia a toda a verdade. Senhor, não nos pegue desapercebidos. Desperta a tua igreja para a oração. Desperta a tua igreja para o jejum. Desperta a tua igreja para a santificação. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade.